Jeremias, desce à casa do oleiro que falarei contigo. Se nós prestarmos atenção, o Senhor já estava falando. Só que ele fala, desce. Primeiro ele fala assim, coloque de pé, e depois ele manda descer. O Senhor quer posicionamento da gente primeiro. Porque quando o Senhor quer falar conosco, Ele quer posicionamento. Primeiro a gente se coloca de pé, porque o Senhor não fala com pessoas mimizentas, o Senhor não fala com pessoas choronas, o Senhor não se importa quando a gente fica ali chorando. Ele quer posicionamento. Porque o Senhor, todas as vezes que a gente está passando por algo, que a gente está passando por um problema, o Senhor fala, se posicione, pois não somos nós que resolvemos nossos problemas. Só que nós ficamos chorando em cima do leite derramado, ficamos ali, não agimos, não nos movemos, não conseguimos orar, não conseguimos pedir, não conseguimos falar aquilo que a gente quer. E o Senhor fala, clame a mim. Você está clamando a quem? Você tem pedido a quem? E o Senhor quer posicionamento. Ele fala, primeiro se coloque de pé. E aí sim Ele nos pede que nós descemos, que nós vamos à casa do oleiro, que a gente se proste, que a gente venha colocar aos pés do Senhor aquilo que a gente quer. Tudo que você pede em oração, o Senhor ouve. Só que nós estamos esperando o problema chegar para depois orar. A oração, ela tem que ser como o alimento, como a água que nós bebemos, como o ar que nós respiramos. Nós precisamos estar abastecidos da oração. Nós precisamos nos abastecer da oração. Porque quando o nosso irmão ao nosso lado cair, você tem azeite para dar para ele. Você pode ajudar quem está ao seu lado caído. O Senhor, Ele fala que a oração, ela é como uma chama, né? Você começa a orar aos pouquinhos, e quando você vê, você está orando muito. E você vai orando e você contagia a outra pessoa. Quando uma pessoa ao seu lado, ela está no culto e ela começa a glorificar, mesmo que você não está prestando atenção, aquilo ali é contagiante, a gente prestar atenção na palavra, no louvor e dando glória a Deus, aleluia. O Senhor se agrada disso. E quando o Senhor fala para ele, Jeremias, desce à casa do oleiro, eu tenho certeza que Jeremias era um homem íntegro perante o Senhor. Só que Israel estava bagunçado. E o Senhor escolhe o nome de Deus para se posicionar, porque alguém precisa abrir a boca e falar. Alguém precisa corrigir. Igual o pastor Jorge falou agora, que nós precisamos estar corrigindo as pessoas o tempo inteiro. Antes, o meu esposo falava assim para mim, você tem a palavra, mas eu não tinha ousadia para falar com ninguém. Eu temia. Eu falava assim, Senhor, eu sei o que falar, mas eu não tenho coragem de falar, porque eu vou magoar a pessoa. Mas você pode ter certeza, quando você está no direcionamento do Senhor, nós podemos falar todas as coisas. Nós não podemos falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, não. Mas quando é do Senhor, a pessoa recebe, ela se conserta. E o Senhor, Ele vai dando uma forma para a gente. E aí, meu marido sempre tem orado para o Senhor me dar ousadia para falar, para corrigir. Ele fala, você pode falar. E antes eu tinha medo, eu falava, eu vou magoar alguém, eu vou deixar alguém triste. Mas você pode ter certeza que quando a palavra do Senhor vem para a correção, nós temos que dar graças a Deus, que nós temos alguém para nos alertar. Porque às vezes os nossos olhos estão fechados, os nossos olhos não veem nossos erros. E quando alguém fala, que exorta a gente, corrige a gente, nós temos que agradecer que o Senhor levantou alguém para nos corrigir. Todos os dias nós podemos falar, Senhor, levanta homens e mulheres de Deus para me ajudar na caminhada, a me consertar, a caminhar contigo. E o Senhor, a primeira coisa que Ele faz ali é escolher o barro. Nós somos o barro, a palavra diz. Nós somos o barro. Eu estava estudando hoje à tarde, tem mais de 8.000
barros. Sabe quantos barros servem para fazer vasos? 8. Tem tudo isso e só 8 tipos de barro servem. Mas sabe aonde está esse barro? Aonde eu e você não queremos ir. Porque esses barros, eles estão no fundo de um lamaçal, eles estão sujos, eles estão barrentos. Se você colocar o teu pé lá, você vai se sujar, você vai sujar suas mãos, você vai sujar os seus pés. E nós não queremos isso. Só que o Senhor, Ele escolhe aquele que está sujo. O Senhor escolhe aquele que ninguém quer, aquele que ninguém dá nada. E aí o Senhor levanta homens e mulheres como Jeremias para ir lá pegar esse barro. Só que esse barro, ele não está pronto. Porque quando nós olhamos para um homem de Deus, nós falamos assim, esse é um homem de Deus, mas nós não sabemos que ele não veio pronto. Todo mundo tem uma história, todo mundo passou pela mão do oleiro. Se você quiser chegar no patamar de uma pessoa que você admira, você vai chorar, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que buscar, e o principal, você vai ter que ganhar vidas. Porque aquilo que a gente faz não serve só para nós, não serve só para nossa casa. Se nós hoje estamos aqui porque alguém orou, porque alguém clamou pela nossa vida, nós temos que pensar naqueles que estão caídos lá fora. Porque nós não sabemos o poder que tem uma vida caída na rua, mas Satanás, ele sabe. Sabe por que ele luta com aquela vida? Ele briga pelaquela vida que já está perdida aos nossos olhos. Mas ele é uma bomba na mão do Senhor. Ele se levanta, o Senhor usa. O Senhor faz coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está lá fora, ela não teme, ela não tem medo de falar. Ela vai falar daquilo que ela viveu. E aí o Senhor vai lá, coloca uma pessoa, o Senhor envia Jesus, que nos vai lá, nos tira do lamaçal, daquela sujeira, nos traz, nos limpa, nos peneira. Porque o barro, ele vem sujo, ele não vem pronto. O barro, ele vem sujo. E quando tem a escolha do barro, que eles pegam aquele barro, diz que coloca uma máquina, tira a lama, nem sabia que lama não era barro. Lama não é barro. Tira a lama, e aí a máquina vai descendo e pega os blocos de barro. E aí coloca no plástico, empacota, coloca no barco e leva para a beira para alguém comprar aquilo ali. E quem vai querer comprar coisa suja, coisa velha, coisa cheia de lixo, com garrafa, com pedaço de vidro, com pedras, com galhos? Só que o Senhor já tem uma pessoa esperando para comprar aquela alma, aquela vida. O Senhor tem alguém para colher. E aí aquela pessoa vai passar pela peneira, ela vai ser limpa. E o Senhor vai purificando, que é do jeito que a gente chega na igreja, né? Todo sujo, todo cheio de carrapicho, cheio de manias, cheio de dizer, eu não faço, ninguém me manda, eu sou dono do meu nariz, não dou satisfação para ninguém. E aí o Espírito Santo, ele vai nos quebrando, nos quebrantando e nos colocando do jeitinho que o Senhor quer. E aí depois de limpo, depois de passar pela peneira, você pensa, estou pronto. Ah, agora eu estou pronto. Aí vem o Senhor e nos amassa. Aí Ele nos pisa para podermos ser obedientes. Porque antes você mandava no seu nariz, você mandava na sua vida, o seu dinheiro comprava. E aí você vê que nada adianta, que nós precisamos ser obedientes, estarmos na posição. E o Senhor fala, desce a casa do oleiro, que a gente não espere para ter que orar, que a gente se abasteça da oração, que a oração ela venha a ser como o nosso alimento diário, como o ar que nós respiramos, mais importante, porque na hora do aperto, tem horas que o Senhor vai tirar todo mundo do seu lado, você vai falar assim, fulano, ciclano, beltrano, todo mundo podia me ajudar, mas o Senhor não permite. Sabe por que o Senhor não permite? Porque nós temos que ser dependentes dEle e não de quem pode nos ajudar. Se o homem te ajudar, ele vai jogar na sua cara. Eu fiz, eu te ajudei, você está de pé por causa de mim. E nós não precisamos disso.
O Senhor pode sim levantar pessoas para nos ajudar, mas aí seria diferente. O Senhor levantar pessoas para nos ajudar. Que isso a gente sabe que Ele faz, né? O Senhor levanta pessoas para nos ajudar. E há um tempo que o Senhor vai colocar aquele barro para descansar numa estante. E ali você vai ficar, ó. Você vai falar assim, nossa, mas eu já sei louvar. Nossa, mas eu já sei pregar. E o Senhor vai falar, agora é o tempo da espera. Você vai ter que aprender a esperar. Porque Deus vai estar te escondendo, vai estar te guardando. E quando o Senhor quiser, Ele te apresenta às pessoas. Não são lugares que nos coloca diante de pregação, de louvor. É o Senhor que nos apresenta. Pois hoje nós temos uma fábrica, né? De pessoas que cantam, que pregam bem, que falam, que profetizam. Mas ai daquele que fala aquilo que o Senhor mandou. Ai daquele. Porque tem muita gente falando, e o Senhor não tem mandado falar nada. Tem horas que o Senhor faz silêncio, e tem gente querendo falar aquilo que o Senhor não mandou. E ai daquele que fizer isso, porque o Senhor não se agrada, e vai ter um preço a pagar. Nós sabemos que o Senhor tem homens, o Senhor tem mulheres, o Senhor tem levantado, o Senhor quiser uma criança para fazer. Só que nós precisamos estar no posicionamento. E depois, quando você acha que você vai sair dali, aí você vai para a mão do oleiro e ele vai te colocar na roda. A roda, ele vai molhando por dentro. E aí ele vai te dando água, vai te dando vida, vai te dando sabedoria, vai te dando a palavra. Ele vai te ensinando e ele vai te encharcando da presença dele. Aí sim, você está na mão do oleiro. E dali o Senhor vai pegar aquele barro sem forma, sem que ninguém dava nada. Então o Senhor já escolheu, já limpou, já preparou. Agora Ele vai fazer de você um vaso. Agora você é um vaso escolhido na mão do Senhor. Agora Ele começa a te dar forma, né? E aí Ele vai colocando a palavra em você. E aí você fala assim, eu não canto, eu não louvo. E o Senhor te coloca o dom do louvor. Eu não prego, o Senhor te dá o dom da palavra. Eu não oro, e o Senhor te ensina a orar. Nós não nascemos sabendo orar. Nós precisamos aprender a orar. Eu já ouvi tanta gente falar, eu não sei orar. Eu falo, eu também não sabia. Só que a gente precisa começar. Dá o primeiro passo e o Espírito Santo vai nos guiando na oração. Quando você vê, você já está orando 1 hora, você já está orando bastante, e aí você não quer nem sair daquilo ali que é tão gostoso, a presença do Espírito Santo. E aí o Senhor, Ele vai colocando água e vai nos moldando. E aí você fala assim, Senhor, eu já fui pisada, eu já fui humilhada, eu já fui escondida, eu já fui limpa. Parece que está pronto. Aí você vai para a fornalha. Você vai para o forno ainda. Não está pronto. Quando nós achamos que estamos prontos para algo, o Senhor tem coisas grandiosas para a nossa vida. O Senhor sempre tem coisas maiores. Enquanto nós estivermos vivos, respirando e na presença do Senhor, Ele pode mudar a tua vida num piscar de olhos. Ele pode fazer coisas maravilhosas que os seus olhos nunca viram, não imaginaram. Só que nós precisamos estar na presença. A gente fala tanto de posicionamento, a gente vive na igreja, a gente ouve uma palavra, a gente ouve outra palavra. Todos os dias nós estamos ouvindo, nós ouvimos o louvor fala com a gente. E parece que a gente sai do mesmo jeito, uma palavra ou outra, muda uma coisinha ou outra. Não, nós temos que pegar aquela parte que nos cabe e nos posicionar. Porque se a gente quer mudança, a gente precisa mudar. Algo não está certo, algo está errado. E o Senhor, muitas vezes, Ele vai colocar a gente na prova. Mas eu queria falar assim, que a gente não espere ficar na prova para poder buscar. Que a gente já esteja restabelecido. Que quando o Senhor, quando vir as lutas, a gente já esteja preparado.
que essas guerras a gente não vai precisar lutar. O Senhor vai levantar pessoas para nos ajudar. O Senhor levanta anjo, acampa anjos ao nosso redor para nos dar livramento. O Senhor fala, né, que nós não escolhemos a Ele nos escolheu, porque o homem não nos escolheria. O homem olharia para mim, para você e falar: este não serve, eu tenho melhores. Só que o Senhor, Ele trabalha no nosso coração, né? E Ele sabe aquilo que Ele pode mudar. Porque quando a gente vem para a igreja, quando a gente se converte, ou mesmo quando a gente já está velho na igreja, velho na fé, tem muita gente com o coração duro, que a palavra bate e não entra, não quer ter transformação, não quer mudar. E o Senhor está falando: você está passando por prova porque não quer mudar. Eu estou te pedindo coisa simples. Faz o que eu quero, faça o que eu estou te mandando, que você vai ver. Seus problemas vão se dissolver. Tem coisas que é muito simples, tem coisas que é muito fácil, tem coisas que é simples para mim, mas que não é simples para outra pessoa. Tem coisas que é simples para outra pessoa e não é para mim. Igual eu falo sempre assim, eu acho que a minha vida inteira, eu tenho uma facilidade muito grande em perdoar. Eu tenho isso assim, muito fácil em perdoar. A pessoa pode me fazer o que for. No outro dia, é como se nada tivesse acontecido, pela graça do Senhor. Mas eu falo assim, nós vivemos um tempo que as pessoas não querem perdoar. As pessoas não conseguem perdoar. Elas ficam martirizando aquele problema ali, às vezes nem é tão grande. Mas a pessoa fica pensando: me fez mal, me fez isso, me fez aquilo. Vamos perdoar. A melhor parte é nossa. A bênção é nossa. A pessoa, ela precisa conhecer o verdadeiro Deus que a gente serve, né? Quando o Senhor, Ele nos chama, Ele vai fazer tudo isso com nós. Mas nós temos que nos posicionar para o Senhor poder nos encher. Nós precisamos falar: Senhor, eis-me aqui. E aí o Senhor fala: você pensa que você sobe, mas eu quero que você desça. Você desce. E outra coisa, o Senhor pode usar qualquer um aqui, pode usar com grandeza, mas nós não podemos esquecer que a honra, a glória é dele. É Ele que está fazendo. Ele está fazendo e Ele quer fazer mais. O Senhor sempre quer mais de nós. O Senhor sempre tem coisas maravilhosas. Só que Ele fala: deixe o eu de lado. Eu desapareço, eu sumo. E o Senhor aparece. O Senhor tem feito coisas grandes. O Senhor tem feito coisas maravilosas. Eu não posso tirar um câncer de alguém. Mas o Senhor, eu posso orar e ser usada por Deus. Eu posso orar por coisas pequenas, mas eu posso orar por coisas grandes. Eu posso orar para dar uma cesta básica, mas eu também posso orar: Senhor, me dá condição de dar casa para as pessoas que não têm. Nós podemos pedir todas as coisas em nome de Jesus. Todas. Mas nada daquilo que venha nos tirar da presença. Essa semana eu tive um sonho que ia um rapaz na loja e ele me oferecia 2 coisas pelo preço de uma. E eu falava: eu não quero. Eu quero uma. E ele ficava insistindo. Eu falava: eu não quero. E aí eu fui assim: eu já tive essas coisas. E essas coisas não foram boas. Não me acrescentaram nada na minha vida. E aí eu fiquei com uma coisa. E aí quando eu peguei aquela uma coisa, o Espírito Santo falou comigo: você escolheu a presença. Você escolheu a presença. E eu fiquei tão feliz que eu falei assim: as coisas bonitas, elas não podem encher os nossos olhos. Porque se uma coisa que for tirar nós da presença, que o Senhor não nos dê. Que a gente viva do jeito que a gente estiver, mas que nada venha substituir a presença, que a gente venha querer estar sempre mais perto das coisas do Senhor, que a gente fale: Senhor, faça de mim, Pai, um vaso novo, Senhor, porque se o Senhor me quebrar, eu sei nas mãos de quem eu estou, eu sei quem está falando comigo. Da campanha que nós fizemos aqui em Lucas 1:37, eu fiz todos os dias da campanha, eu e meu esposo fomos ao monte. Eu falo que eu recebi a minha maior bênção que nenhum ser humano pode me dar. Eu fui ali no monte,
4 terças-feiras. E aí a campanha era na quarta. E aí eu estava orando pelo Miguelzinho. E eu orando pelo Miguelzinho. E eu orando pelo Miguelzinho. E eu orando pelo Miguelzinho. E aí o Senhor veio assim. O Espírito Santo veio assim e falou assim: o teu filho vai te ligar e vai falar que vai descer das águas. Eu chorei tanto. E ele falou assim: e ele vai te ligar antes do Gustavo. Aí a Ju falou assim: então ele já te respondeu que serão os dois. E eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Quando eu cheguei em casa, que eu fui me trocar, veio uma voz e falou assim: será? É difícil, né? Não conhece? Eu peguei e falei assim: Satanás, eu conheço a voz do meu pai. Eu conheço a voz do meu pai. E nada vai me dizer ao contrário do que o meu pai me diz. Nada. Eu fico com aquilo que o Senhor falou. Porque o Senhor sabe qual é o desejo do meu coração. E o desejo do meu coração é que meus filhos sirvam ao Senhor. Como a palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu posso ter carro, posso ter casa, mas a maior bênção é a vida da nossa família, é a salvação dos nossos irmãos, que nós tenhamos piedade, que nós tenhamos amor por aquele que não conhece a Deus, porque um dia nós não conhecíamos também, e alguém insistia em nós. Eu lembro quantas pessoas insistiam em mim, e eu falava: não, eu não quero isso. E hoje, se eu tiver alguma coisa de arrependimento, é só de não ter conhecido o Senhor antes. Só isso. E todos os dias eu peço ao meu Pai: Pai, eu quero que eu e a minha casa sirvam ao Senhor. Que os meus filhos louvem ao Senhor. Que os meus filhos falem da palavra do Senhor. Pai, que cada oração que eu já fiz na minha vida, Pai, por vida de pessoas, que o Senhor guarde os meus, que o Senhor cuide dos meus filhos. Porque a palavra diz em Jó, né? Enquanto você ora pelo teu irmão, o Senhor guarda os teus. Essa é uma regra que a palavra diz: ore pelo teu irmão, ore por quem está caído. Hoje nós vemos muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão com casas destruídas, família destruída e ministérios destruídos. E a gente fala: mas está dentro da igreja. Só que o inimigo, ele está em todos os lugares. Nós precisamos nos posicionar e pedir: Senhor, nos fortalece, nos mantém forte, nos mantém na sua presença, Senhor. Porque nós sozinhos nós não conseguimos. Nós não conseguimos dar um passo sem o Senhor. Então que o Senhor venha fazer de nós um novo vaso. Usa-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Mas das tuas coisas, Senhor. Me enche daquilo que é teu, Senhor. Não daquilo que eu quero. Porque se o meu pensamento não for o que o Senhor tem para mim, tira, Senhor. Arranca. Tira esses carrapichos. Tira esses vidros. Tira esses cacos de vidro. Esses lixos de dentro de nós. Senhor, nos limpa, Senhor. O Senhor é aquele que limpa. E depois que Ele limpa, que Ele colocou as digitais dele em você, não tem mais como você voltar atrás. Você às vezes pensa assim: é muito difícil ser crente, é muito difícil ser obediente. Mas nós precisamos ser obedientes para o Senhor nos usar. E outra coisa que eu tenho falado muito: que nós venhamos ser pessoas de confiança. Que quando algo chegar em nós, precisa parar. Precisamos ser pessoas de confiança, porque o Senhor, Ele não revela segredo para aquele que não confia. Nem o teu irmão pode confiar em você, nem o teu amigo pode confiar em você. Então, que nós venhamos ser pessoas de confiança para o Senhor confiar coisas novas nas nossas mãos. Seja de confiança, você vai ver, você ganha tanto, você avança tanto. Essa semana nós voltamos de um culto, semana passada, um culto de irmãs. E quando eu cheguei em casa, para você ver como a gente não pode brincar com as coisas. Quando eu cheguei em casa, eu não achei o meu celular. E aí eu falei: meu marido foi tomar banho e eu fui no carro ver se o celular estava lá. Quando eu peguei o celular, eu falei assim:
eu vou falar para ele que eu não achei, mas brincando. Eu vou falar para ele que eu não achei, porque ele vai ficar nervoso, vai ter que voltar lá onde a gente jantou. A hora que eu peguei o celular, o Espírito Santo falou assim: não brinque com a mentira. Eu até chorei. Eu me encolhi, me deu um temor tão grande, porque ia ser só uma brincadeira. Só que eu acabei de sair de um culto. Eu acabei de receber uma bênção. E aí eu vou fazer uma brincadeira com mentira. Que a gente não brinque com a mentira, que a gente fale a verdade, nem nas brincadeiras. Isso é pra gente vigiar. Isso é pra gente saber que com as coisas de Deus a gente não pode brincar. Eu não posso falar a verdade aqui e brincar ali com a mentira. Eu não posso. Eu tenho que ser leal, eu tenho que ser íntegra na presença do Senhor. Porque se você fala uma mentirinha, é uma raposinha. E a raposinha, ela destrói a vinha inteira. É assim que acontece. O pecado, ele não chega com cara de pecado para nós, né? Nós sabemos disso, né? O pecado, ele entra como uma coisinha que não tem nada a ver, uma coisinha que todo mundo faz, e aí, essa raposinha, como dizia Salomão, essa raposinha, ela cresce. E ela destrói toda a vinha. Tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você fez. Que a gente venha ser um novo vaso. Que a gente tenha as digitais do Senhor. E se for para Ele quebrar, que a gente saiba de onde que a gente está sendo quebrado. Porque o Senhor, Ele pode quebrar, Ele pode refazer, Ele pode Ele coloca lá no forno e Ele fica olhando de longe, né? 500 graus, vamos ver se aquele vaso vai quebrar, se ele ainda vai dar certo. Depois de tudo isso que nós já passamos, o Senhor ainda vai ver se a gente serve para fazer, se a gente se posiciona como Ele quer. E que a gente venha assim se posicionar. Que aquilo que hoje é difícil para você, ore, clame, peça ao Senhor. A gente passa por tantas dificuldades e você fica ali murmurando, mas você não pede ao Senhor, você não clama ao Senhor. Senhor, a gente fica tentando achar solução para todas as coisas. Nós não temos soluções para todas as coisas, mas eu conheço um Deus que tem solução para tudo. Tudo que for problema é para você. Que parece problema, às vezes o Senhor até permite, mas a solução também está na mão dele. Então que a gente venha estar na mão do Senhor, guardado embaixo da palavra, e que Ele venha nos encher da presença. Prefira a presença, sempre a presença. Fala: Jesus, vem comigo, se não for, não irei. Senhor, esteja comigo. Que a gente acorde, que a gente ore, que a gente peça, porque o Senhor tem nos livrado de tantas coisas, e principalmente do mundo, que a gente não venha cair, e que a gente ore por aquele que está caído, porque às vezes a pessoa apedreja ainda, né? Joga pedra, né? Era tão crente, era tão cristão, e está aí numa família destruída, está caído. Não. Vamos orar para que o Senhor fortaleça aquela pessoa, porque um dia ela pode estar orando por nós também. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que vocês venham ser como vaso novo, todos nós, né? Que o Senhor venha nos encher das coisas dele, do azeite, daquilo que vem do céu, que a gente venha fazer aliança com Deus e que nada venha romper, que aquilo que é do céu seja bênção na minha e na sua vida. Amém? Agradeço a minha oportunidade.